As amigas de escola convidaram para o encontro de ex-alunos a mesma garota que eles zombaram por anos, a quem fizeram alvo de todas as piadas e humilhações. Mas quando ela entrou, todos ficaram completamente em choque. Se inscreva no nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O silêncio do quarto foi quebrado pelo zumbido do celular, uma notificação iluminando a tela na escuridão. O nome na mensagem fez o coração de Fernanda parar por um segundo, depois disparar descontroladamente. Maria. O nome que ela passou anos tentando esquecer. O nome que, mesmo depois de tanto tempo, ainda fazia seu estômago se revirar. Suas mãos suavam. Ela hesitou antes de tocar a tela, quase desejando ignorar a mensagem e fingir que nunca a viu. Mas a curiosidade foi mais forte. O dedo deslizou pela tela, abrindo a conversa. Olá, Fernanda. Estamos organizando um reencontro dos ex-alunos. Vai ser no próximo sábado, no restaurante Le Gourmet. Seria ótimo te ver lá. As meninas vão estar. E claro, todos nós gostaríamos muito de te ver. Esperamos que você possa vir. Abraços, Maria. As meninas, aquelas que a humilharam durante anos. A mensagem parecia inofensiva, até amigável. Mas Fernanda sabia a verdade. Aquilo não era apenas um reencontro. Era um teste, uma armadilha. O peito apertou. O nó na garganta cresceu. Uma sensação familiar de fraqueza tomou conta dela, trazendo à tona ecos do passado. Olha para ela, a fracassada. Parece uma mendiga com essa roupa. Nem devia estar aqui. Ninguém quer você aqui, Fernanda. As vozes ressoavam em sua cabeça, cravadas como cicatrizes invisíveis. Ela não era mais aquela garota, mas seu corpo ainda reagia como se fosse. Fernanda fechou os olhos e forçou a respiração a ficar sob controle. Seus dias de vítima tinham acabado, ou pelo menos era isso que ela queria acreditar. A noite foi longa e cruel. Mesmo deitada, o sono não vinha. A cada vez que fechava os olhos, imagens da adolescência voltavam como um filme repetitivo. O riso cruel das garotas ecoava, os olhares de desprezo a perfuravam, o sentimento de isolamento a envolvia. Ela virou na cama impaciente. Por que aquilo ainda a afetava tanto? Você já superou. Mas será que tinha mesmo? O relógio marcava 3h22 da manhã. Depois 4h37. O tempo parecia zombar dela. E então, o sol começou a nascer. Fernanda se levantou devagar, sentindo o peso da insônia sobre os ombros. Caminhou até o espelho e olhou para si mesma. A imagem refletida era de uma mulher que sobreviveu. Mas sobreviver não era suficiente. Ela precisava se libertar. Naquela manhã, ao invés de hesitar, ela agiu. Tomou um banho longo, deixando a água quente levar consigo o que restava daquela sensação de medo. Escolheu um vestido preto, simples, mas que exalava confiança. Passou a mão pelos cabelos, ajeitando-os com precisão. Seus olhos encontraram os próprios no espelho, e pela primeira vez em anos, ela viu uma mulher forte olhando de volta. Fernanda não estava indo por eles. Não precisava provar nada para ninguém. Ela estava indo para provar a si mesma que o passado não tinha mais poder sobre ela. O calor do dia envolveu sua pele quando ela saiu de casa, mas não era só o sol. O fogo dentro dela queimava com força. Cada passo até o restaurante parecia mais pesado do que deveria. Quando parou diante do edifício luxuoso, o coração acelerou. O vidro reluzente refletia o céu azul claro e a mulher que ela se tornou. Fernanda respirou fundo, endireitou os ombros e entrou. O Le Gourmet era opulento e intimidador. As paredes de vidro refletiam as luzes suaves do ambiente, criando um brilho dourado sobre as taças de cristal e os pratos finamente arrumados. O aroma sofisticado de vinho e especiarias pairava no ar, mas Fernanda não sentia o cheiro de nada. Ela sentia apenas os olhares. O salão estava cheio, mas naquele instante parecia que tudo havia parado. Todos se viraram ao vê-la entrar. O tempo desacelerou.
O som das conversas e das taças tilintando se dissipou ao fundo. O que restou foi apenas o peso daqueles olhares. Fernanda não se permitiu desviar os olhos. Não dessa vez. Seus saltos ressoaram no piso de mármore, cortando o silêncio que se formou ao redor. Ela caminhou devagar, com a calma calculada de quem já venceu a guerra antes mesmo de pisar no campo de batalha. Mas o frio na barriga ainda estava ali. Os rostos eram familiares, mas não amigáveis. Alguns sorriam com falsidade, outros a analisavam como um juiz observa um réu prestes a ser sentenciado. E então Maria, a rainha do grupo. Ela estava sentada à mesa central, trajando um vestido impecável e adornada com joias discretamente luxuosas. Seu sorriso era um reflexo do que sempre fora, ensaiado, meticulosamente ajustado, feito para desarmar e subjugar. Mas algo estava diferente. Fernanda percebeu os detalhes que antes nunca enxergava. A leve tensão nas sobrancelhas, o canto da boca levemente forçado, a maneira como seus dedos deslizaram sobre a taça de vinho com um pouco mais de força do que o necessário. Maria não estava tão confortável quanto queria demonstrar, mas fingia, e então se levantou. Fernanda, que surpresa maravilhosa, você finalmente resolveu aparecer. O tom doce e cortante, o abraço rápido, superficial, um perfume forte demais, intencional demais. Estamos tão felizes que você tenha vindo, você está ótima. A Fernanda de anos atrás teria absorvido aquilo como um elogio. Agora, ela via a jogada por trás das palavras. Obrigada, Maria. É bom ver todos vocês também. A resposta veio calma, firme. Maria não esperava isso. E naquele instante, Fernanda percebeu que algo estava diferente. Maria não estava no controle. Pela primeira vez, a expressão dela mudou por um milissegundo. Fernanda se afastou do abraço falso, permitindo-se uma varredura rápida pela mesa. Os sorrisos eram educados demais, as posturas rígidas demais. Eles estavam desconfortáveis. Era isso. Aqueles que um dia a fizeram se sentir insignificante agora temiam sua presença. Isso fez Fernanda respirar um pouco mais fundo. Ela se sentou ao lado de Paulo, que silenciosamente apertou sua mão sob a mesa. O gesto foi discreto, mas forte o suficiente para lembrar Fernanda de que ela não estava sozinha. Maria se sentou de volta à cabeceira da mesa e, como esperado, começou seu show. O tom era casual, mas o conteúdo era ensaiado como um monólogo bem treinado. Falava sobre suas viagens à Europa, sobre seu casamento com um empresário influente, sobre a reforma da casa de praia, sobre como acabava de comprar uma bolsa de edição limitada, porque, sinceramente, todo mundo deveria ter pelo menos uma dessas, né? O grupo ria, mas Fernanda percebeu algo que os outros não estavam prestando atenção. Maria olhou de lado, discretamente, esperando uma reação. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas Fernanda viu. Maria não estava contando vantagem, ela estava pedindo validação. E isso mudava tudo. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Fernanda, então como está a sua empresa? Eu soube que você tem uma startup agora. Deve ser tão interessante, né? Carla. O tom dela era doce, mas algo azedo se escondia por trás. Fernanda sabia o que estava acontecendo. Era um teste. Elas queriam ouvir sua resposta para decidir se iriam tratá-la como uma igual ou reduzi-la a um fracasso novamente. Ela sorriu. Sim, tenho trabalhado bastante. Tem sido uma jornada desafiadora, mas gratificante. A resposta veio segura, sem hesitação. Maria cruzou as pernas lentamente, analisando-a, como se tentasse encontrar rachaduras na armadura. Mas não havia rachaduras ali. Com o tempo, o álcool começou a soltar as línguas. As risadas ficaram mais altas. As máscaras começaram a ranger sob o peso da realidade. Maria ainda dominava a conversa, mas algo estava diferente agora. Os olhares furtivos, as pequenas pausas. E então Fernanda viu. O que antes era uma fortaleza agora parecia uma casa de vidro. Maria passou a língua nos lábios antes de falar. Um gesto tão pequeno,
mas para quem observa com atenção, um sintoma claro de nervosismo. Ela não era intocável, não mais. Fernanda percebeu, e isso mudou tudo. O jogo psicológico tinha começado, mas desta vez, Fernanda era quem segurava as cartas. A conversa na mesa se arrastava, pesada, como se todos estivessem tentando encontrar um equilíbrio que não existia. Fernanda sentia a tensão no ar. Todos estavam ali, sentados juntos, mas não havia conexão real entre eles. As palavras pareciam medidas, calculadas demais, como se cada um estivesse jogando um jogo invisível. Fernanda sabia o que estava prestes a acontecer, e Maria também. Havia uma inquietação disfarçada de controle no olhar dela. A rainha do colégio se preparava para fazer seu primeiro movimento, e o ataque veio. Nossa, Fernanda, você tem uma carreira interessante, né? Maria inclinou a taça de vinho levemente, o líquido girando devagar. Seu sorriso era casual, mas o olhar dizia outra coisa. Não é fácil se destacar, ainda mais com tantas pessoas tentando se provar o tempo inteiro, fingindo ser algo que não são. O tom era doce, mas venenoso. O golpe foi discreto, mas preciso, e Fernanda percebeu na hora. Ela poderia ter sentido a velha insegurança voltar. O medo de que a qualquer momento alguém iria rir, a velha humilhação voltando à tona. Mas essa era a Fernanda de antes. A Fernanda de agora sorriu, calma, controlada, letal. Eu entendo o que você quer dizer, Maria. A voz dela saiu tranquila, mas havia um fio cortante por trás da suavidade. É fácil pensar que todos tentam ser algo que não são, quando, na verdade, a verdadeira mudança vem de dentro, não é? Ela inclinou um pouco o corpo para frente. Curioso como as pessoas mais concentradas em julgar os outros são exatamente as que passam a vida tentando manter uma fachada perfeita. Maria piscou, por um segundo parecendo perdida. A resposta tinha sido rápida demais. A defesa de Fernanda veio sem hesitação. A mesa ficou em silêncio por um instante. E Maria riu. A risada dela foi um pouco alta demais. Um pouco exagerada demais. Ah, você é muito engraçada, Fernanda. Ela jogou os cabelos para trás. Mas agora, os dedos seguravam a taça um pouco mais firmes do que antes. Mas claro, algumas pessoas têm muito mais coragem de mostrar quem realmente são. Mesmo que seja um tanto inesperado. A provocação voltou, mas a voz dela estava um tom mais baixa do que antes. Maria olhou de relance para os outros, buscando apoio silencioso. Mas ninguém disse nada. Ninguém riu. Ninguém tentou mudar de assunto. Os olhares estavam fixos nela agora. E pela primeira vez naquela noite, Maria estava sozinha. Carla foi quem tentou salvar o momento. Ai, gente, vamos falar de coisas mais leves. Maria, me conta mais sobre sua viagem para Paris. Eu adoro saber sobre os lugares que você conhece. Maria agarrou a chance. Paris foi incrível, ela disse rapidamente, mas a voz não tinha mais a mesma firmeza de antes. Pegou sua taça de vinho, tomou um gole maior do que pretendia, mas mesmo tentando mudar de assunto, ela mesma tropeçou nas próprias palavras. Mas sabe, para ser sincera, é um lugar que realmente me faz refletir sobre o que é importante na vida. Fernanda percebeu o erro imediato. Maria não percebeu que havia admitido algo sem querer. O controle estava escapando pelos dedos dela. E então veio o golpe final. Eu diria que a verdadeira riqueza é algo bem diferente do que se pode comprar, Fernanda disse calmamente, olhando diretamente para Maria. O olhar dela não desviou 1 milímetro. E talvez seja justamente isso que nos dá coragem para sermos quem realmente somos, sem precisar de aprovação. Maria engoliu em seco. Por um segundo, o salão inteiro pareceu mais quieto. Ela abriu a boca para responder, mas não conseguiu. E então, fez o único movimento que podia fazer para escapar. Levantou-se, rápido demais. Bom, acho que todos nós precisamos de um pouco de tempo para nos reenergizar, não é? Tentou sorrir, mas não convenceu ninguém. O movimento foi claramente defensivo. Fernanda sabia a verdade. Maria estava com medo, e isso a empoderava ainda mais. A tensão estava no ar, os sorrisos forçados, as risadas deslocadas.
Todos sentiam. Era como se um fio invisível estivesse prestes a se romper. Fernanda sabia. E Maria também. A mesa estava lotada, mas só existiam 2 pessoas naquele jogo agora. A rainha do colégio não gostava de perder o controle. E era exatamente isso que estava acontecendo. Maria se inclinou levemente para frente, pousando a taça de vinho sobre a mesa com delicadeza calculada. O olhar dela brilhava com uma nova intenção. Ela ia atacar. Fernanda, você sempre teve uma grande capacidade de se reinventar, não é? O tom era suave, envolto em um falso interesse, mas a intenção era outra. Fernanda não piscou. Sempre foi boa em fingir que tudo estava bem, mas, às vezes, a gente sabe que nem tudo é o que parece, não é mesmo? O silêncio parecia gritar na mesa. A indireta era clara como cristal. O olhar de Maria era um convite. Ela queria que Fernanda mordesse a isca, mas Fernanda não mordeu. Ela sorriu. E o que você está querendo dizer com isso, Maria? O tom dela era calmo, mas afiado como uma lâmina recém-afiada. Maria não hesitou. Ela queria sangue. E então soltou a bomba. Bem, você sabe, às vezes as pessoas tentam esconder o que é mais doloroso, né? Como quando, por exemplo, você tinha que lidar com o alcoolismo do seu pai. O impacto foi imediato. A mesa se silenciou de vez. Um calafrio percorreu a espinha de Fernanda, mas desta vez ela não sentiu medo. Maria sorriu, achando que havia vencido, achando que Fernanda iria desmoronar. Mas Fernanda não desviou os olhos. Ela não piscou, ela não recuou. E então ela riu, baixo, discreto, mas o suficiente para gelar Maria por dentro. Quando ela finalmente respondeu, sua voz estava firme como pedra. Você está certa, Maria. Um sussurro de choque percorreu a mesa. Maria pareceu confusa por um segundo. Não era essa a resposta que esperava. Fernanda continuou. Eu não falo sobre isso com frequência, não porque tenha vergonha, mas porque o que eu vivi me tornou mais forte. O salão inteiro parecia ter parado. Meu pai tinha um problema, sim, e minha infância foi difícil. Ela respirou fundo. Mas isso não me define. O olhar de Fernanda varreu a mesa, observando cada um ali. Eles esperavam vê-la frágil. Em vez disso, viam algo que nunca imaginaram. E se você realmente quer que todos saibam, então eu vou contar a minha versão dos fatos. A voz dela ressoou no silêncio pesado. Paulo segurou a mão dela debaixo da mesa. O olhar dele dizia tudo o que ela precisava saber. Ela não estava sozinha. E então ela falou. Falou como nunca havia falado antes. Cresci em um lar onde a dor não era visível, mas sempre estava ali. Olhou diretamente para Maria, sem medo. O alcoolismo do meu pai fez com que minha mãe se afastasse emocionalmente. Ele nos abandonou, mas nós não fomos embora. Os rostos ao redor mudaram. As expressões mudaram. Eles não estavam prontos para isso. Fernanda não estava contando uma fraqueza. Ela estava contando uma história de vitória. Eu fui obrigada a crescer rápido. Ela fez uma pausa. E então, o golpe final. Mas o que você talvez não saiba, Maria, é que essas dificuldades me ensinaram a lutar. Maria se encolheu ligeiramente na cadeira. Mas não havia mais escapatória. Fernanda cravou os olhos nela. Eu nunca precisei da aprovação de ninguém, muito menos de pessoas como você. O impacto foi avassalador. Maria parecia ter levado um soco invisível. Ela pálida, os olhos ligeiramente arregalados. A taça de vinho em sua mão tremia levemente. Ela tentou falar algo, mas as palavras não saíram. A rainha do colégio estava em silêncio pela primeira vez, e todos perceberam. Um ex-colega na ponta da mesa quebrou o silêncio. A voz dele não era de provocação, mas de respeito. Você realmente superou, Fernanda. Maria fechou os olhos por um segundo, como se quisesse reverter o tempo, mas era tarde demais. Ela tentou usar o passado de Fernanda como arma, mas no fim, a única pessoa que saiu derrotada foi ela mesma. Maria tentou responder, tentou reconstruir sua postura, mas seu olhar denunciava a verdade. Fernanda tinha vencido, e todos sabiam disso. O jantar havia mudado. A atmosfera de antes, carregada de jogos psicológicos, agora parecia outra coisa. Havia algo no ar.
Um peso que todos sentiam, mas que ninguém queria nomear. As palavras de Fernanda ainda ecoavam. O choque de sua força, sua resposta implacável, ainda reverberava na mente de todos. E Maria sentia isso. A mulher que sempre dominou a mesa, a mulher que mantinha o grupo orbitando ao seu redor, não tinha mais a mesma presença de antes. Mas ela não desistiria fácil. Maria fez o que sempre soube fazer. Tentou preencher o silêncio com ostentação. Falava de suas viagens, seus novos carros, suas últimas compras. Mas algo estava errado. Fernanda notou. Os gestos, a pressa em falar. Era diferente. As palavras de Maria não tinham mais a mesma força. Ela não falava sobre felicidade. Falava sobre status, sobre coisas. E Fernanda viu através disso. Era tudo uma máscara. Um homem da mesa finalmente quebrou o ciclo. Ricardo, sempre mais observador do que os outros. Ele olhou para Maria com verdadeira curiosidade. Maria, já que você está contando tantas histórias sobre seus sucessos... Ele sorriu, inclinando-se levemente para a frente. Me deixa curioso saber. O que realmente te faz feliz? A pergunta bateu com força. Maria piscou. O sorriso dela sumiu por um segundo. Ela não esperava isso. A mesa inteira ficou em silêncio. E pela primeira vez naquela noite, Maria hesitou. A resposta demorou a sair. Quando finalmente veio, não convenceu ninguém. Ah, você sabe, a vida é corrida, trabalho, viagens, negócios. Eu não tenho muito tempo para pensar em outras coisas. A voz dela tentou soar casual, mas não havia mais controle ali. Houve um breve silêncio após sua resposta. E então, a verdade veio de onde ninguém esperava. Isabela, uma mulher discreta que até então não tinha se envolvido muito na conversa, soltou a bomba. Eu sei que você não gosta de falar sobre isso, Maria. Sua voz era baixa, mas afiada como uma lâmina. Maria ergueu o olhar rapidamente, como se pressentisse o golpe antes mesmo dele chegar. Mas Isabela não parou. A gente ouve os murmúrios. O silêncio na mesa se aprofundou. Sabemos que sua vida não é tão perfeita quanto você tenta passar. O estômago de Maria revirou. Mas ela não conseguia falar nada. E então, Isabela deu o golpe final, sem hesitação. Você está em um casamento infeliz, não está? O impacto foi devastador. Maria congelou. A taça de vinho tremeu levemente em sua mão. Ela piscou várias vezes, como se tentasse processar o golpe. Mas não havia defesa para aquilo. A máscara tinha caído, e o que restava era a verdade nua e crua. Ela estava presa em uma vida de fachada, sozinha, mesmo cercada por luxo. E agora todos sabiam disso. Maria tentou se recompor, tentou lutar contra a verdade, mas sua voz estava fraca. Você está mentindo, Isabela. As palavras não tinham força. Ela olhou desesperadamente para Carla, sua amiga mais fiel, mas Carla não respondeu. O silêncio foi a pior resposta possível. Maria percebeu naquele momento. Ninguém iria defendê-la dessa vez. Fernanda observava tudo. O que antes era uma fortaleza, agora parecia ruínas. Maria, a mulher que por tanto tempo teve poder sobre os outros, agora estava vulnerável, exposta, sem saída. E então, Maria quebrou. Eu não entendo o que vocês estão fazendo comigo. A voz dela saiu mais alta, carregada de frustração. Mas não era mais a rainha do colégio falando. Era uma mulher desesperada, tentando se agarrar ao que restava de sua ilusão. Mas já não havia nada para segurar. Fernanda fez uma pausa, respirou fundo, e então falou pela primeira vez desde a revelação. Sua voz era suave, mas firme. O tom de quem não precisava mais lutar. Não é sobre o que você tem, Maria. O olhar de Maria cravou-se nela. Fernanda não desviou. É sobre quem você é de verdade. Maria estava sem palavras. E isso ninguém pode esconder. A mesa ficou em silêncio absoluto. Ninguém sabia o que dizer, mas todos sentiam o mesmo. A verdade finalmente havia sido dita. E agora nada seria como antes. O ar no restaurante parecia ter se tornado mais pesado. As paredes de vidro, que antes refletiam o brilho das luzes, agora pareciam aprisionar um peso invisível no ambiente. O silêncio era denso,
cortante. Todos ainda sentiam a tensão da revelação anterior. O olhar dos ex-colegas estava dividido entre Fernanda e Maria. E Maria sabia disso. Ela sabia que a máscara havia caído, mas se recusava a aceitar. Maria nunca perdeu um confronto na vida, e não perderia agora. Ou pelo menos era o que ela queria acreditar. Ela respirou fundo, o sorriso não tão firme quanto antes. A taça de vinho esquecida sobre a mesa. Então, ela atacou. "Bem, Fernanda", disse Maria, com uma risada baixa e fria, mas com os olhos carregados de ódio contido. "Acho que não há mais o que esconder, né?" O tom tentava soar controlado, mas sua voz tinha um traço de raiva e desespero. "Mas sabe o que me intriga?" Ela inclinou-se levemente para a frente. "Você ainda se importa." O golpe veio seco, direto, certeiro. Maria tentava inverter o jogo, tentava fazer Fernanda se sentir fraca novamente. "Com a minha opinião, com a opinião deles, com o que todos acham de você." Maria sorriu com veneno, esperando o impacto de suas palavras, mas Fernanda não se moveu. O silêncio foi a única resposta. Maria sentiu o primeiro sinal de fracasso. Mas não parou. Ela não tinha mais nada a perder, então foi ainda mais fundo. "Você pode falar sobre como superou tudo, como é agora uma mulher independente e forte." Ela fez uma pausa olhando ao redor, buscando apoio. Não encontrou, mas continuou. "Mas a verdade é que, se você realmente não se importasse..." Maria estreitou os olhos. "Você não estaria aqui." A sala pareceu se contrair com essas palavras. Maria pressionou o golpe. "Você veio até nós. Você veio até mim." A voz dela agora carregava mais veneno. "Porque no fundo você ainda quer ser aceita." A última palavra ficou suspensa no ar, como um veneno sendo liberado lentamente. Fernanda respirou fundo. O ambiente esperava sua resposta. Os olhos estavam todos nela. Mas Fernanda não se apressou. Ela não caiu na armadilha. Ela apenas olhou para Maria. Eu sorriu. Maria não esperava por isso. Então, finalmente, Fernanda falou: "Eu não vim por vocês, Maria." A voz dela era baixa, mas firme como aço. "Eu vim por mim." A mesa ficou em silêncio absoluto. "E se você acha que estou aqui porque ainda me importo com a sua opinião?" Ela inclinou ligeiramente a cabeça. "Então você não me conhece tão bem quanto pensa." O olhar de Maria tremulou, mas Fernanda não terminou. Ela foi além, o golpe final. "Não há nada que você possa dizer ou fazer para me fazer voltar ao lugar onde eu estava." Maria engoliu seco. Mas Fernanda não parou. "Eu não preciso da sua aprovação." Ela se inclinou um pouco para a frente. "E acredite, Maria." Os olhos dela brilhavam com algo diferente agora. Algo que Maria nunca viu nela antes. "Você também precisa desse encontro mais do que imagina." O impacto foi devastador. Maria abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. A sala afundou no silêncio. Os ex-colegas se entreolharam inquietos. Alguns se remexeram desconfortáveis. Outros baixaram o olhar. Maria olhou para os lados, esperando que alguém viesse em seu auxílio. Mas ninguém veio. Ela estava sozinha. Ela tentou recuperar a compostura, mas o sorriso não veio dessa vez. A cor desapareceu de seu rosto. E então, ela desistiu. Maria encostou-se na cadeira, exausta. Seus olhos pareciam opacos, os ombros caídos, e naquele instante, Fernanda viu algo pela primeira vez. Maria não era mais sua inimiga. Maria era apenas Maria, uma mulher presa em uma farsa que ela mesma criou. E agora, ela não tinha mais ninguém para sustentá-la. "Eu não sei por que você está fazendo isso, Fernanda." A voz dela não era mais de superioridade. Era um sussurro de exaustão. "Eu só estava tentando entender onde você está na vida agora." O olhar dela vasculhou a mesa, procurando alguém que a apoiasse. Mas ninguém. Ninguém se atreveu a responder. Fernanda apenas a observou. E então, pela primeira vez, sentiu algo inesperado. Pena. Maria não era invencível. Ela nunca foi. Ela apenas passou a vida fingindo que era, e agora não havia mais nada para esconder. A batalha tinha acabado. Mas dessa vez, Maria não saiu vitoriosa.
Ela não sabia mais quem era sem sua máscara. E isso era pior do que qualquer derrota. O restaurante estava diferente agora. O brilho suave das luzes não parecia mais acolhedor. O tilintar das taças soava distante, como um eco perdido em um ambiente que já não era o mesmo de antes. Maria estava isolada. A mulher que antes dominava a sala, que controlava os olhares, agora se afastava, sua presença se tornando menor, mais frágil. Seus passos foram apressados, quase automáticos. Ela não queria que ninguém a visse assim, mas todos viam. Fernanda não a seguiu com os olhos por vingança. Ela não sentia mais raiva, ela sentia curiosidade. Curiosidade sobre quem era Maria de verdade, por trás da máscara. Porque agora essa máscara estava quebrada. A mesa continuava em silêncio, mas não era um silêncio qualquer. Era pesado, sufocante. As cadeiras rangiam discretamente, enquanto alguns se mexiam, desconfortáveis. Ricardo foi o primeiro a falar. Sua voz era baixa, reflexiva. Eu não sabia que ela estava passando por isso. Havia uma certa culpa em seu tom. Nunca imaginei que fosse tão difícil para ela. Os outros murmuraram em resposta. Mas não eram palavras de apoio a Maria. Eles estavam desconstruindo a imagem dela. E pela primeira vez não viam mais a mulher inabalável que temiam ou admiravam. Isabela franziu a testa, pensativa. Maria sempre parecia ter tudo, mas agora... não sei. O grupo começou a conectar os pontos, os olhares trocados, as inseguranças mascaradas de arrogância, as pequenas rachaduras que ninguém havia percebido antes. Maria nunca foi intocável. Eles só acreditavam nisso porque ela os fez acreditar. Fernanda não quis participar do julgamento. Ela sabia a verdade agora. Maria não era mais sua inimiga. Era apenas uma mulher lutando para manter uma ilusão. E agora, essa ilusão estava desmoronando. Então ela se levantou. Os olhos dos ex-colegas a seguiram, curiosos, mas Fernanda não hesitou. Ela caminhou até Maria, que estava encostada contra uma mesa no canto do restaurante. Seus ombros estavam caídos. Os dedos pressionavam a madeira como se buscassem um ponto de apoio. Mas não havia apoio suficiente para segurá-la dessa vez. Maria não percebeu Fernanda se aproximando, até que sentiu sua presença ao lado. Ela endireitou-se imediatamente, como se tentasse recuperar o controle. Mas Fernanda viu o medo em seus olhos, e pela primeira vez, ela não usaria isso contra Maria. Não precisa se afastar, Maria. A voz de Fernanda não tinha acusação, nem sarcasmo. Apenas um convite silencioso. Maria trincou o maxilar, a raiva ainda estava lá, mas o que dominava seu olhar agora era algo diferente. Cansaço. Ela estava cansada de fingir, de manter a pose, de se esconder atrás de um papel que ela mesma criou. Ela tentou responder, mas as palavras não vieram de imediato. E então aconteceu. Algo mudou no rosto de Maria. Não era um sorriso, não era uma lágrima, era algo mais profundo, algo indefinível, mas inegável. E então ela falou: "Eu não sei como você conseguiu ser tão forte." A voz veio baixa, quase um sussurro. Maria não queria admitir isso, mas não conseguiu evitar. Ela parou. Olhou para os próprios pés, depois respirou fundo e continuou. "Eu sempre pensei que precisava ser perfeita." Os olhos dela brilhavam de um jeito diferente agora, que precisava ser a melhor para que as pessoas me aceitassem. Ela engoliu seco, e então as palavras saíram antes que pudesse segurá-las. "Eu não sou feliz, Fernanda." O ar pareceu ficar mais denso, mas Maria não parou. Ela já havia cruzado a linha da confissão. Agora não havia mais volta. "Meu casamento não é como eu faço parecer." A mão dela segurou a borda da mesa com mais força. "Não é como as pessoas acham." O silêncio que seguiu foi diferente de todos os outros daquela noite. Fernanda não disse nada, mas não precisava dizer. Ela sabia o peso daquelas palavras. Ela sabia o que era viver uma vida tentando esconder cicatrizes. Maria finalmente estava mostrando as dela.
Maria olhou para Fernanda novamente, e dessa vez havia algo novo em seus olhos. Não mais arrogância, não mais rivalidade, apenas a verdade. Eu criei essa persona para me proteger. Ela sorriu de um jeito triste, para que ninguém visse quem eu realmente sou. O olhar dela se perdeu na mesa vazia à sua frente, e por todo esse tempo, ela balançou a cabeça, incrédula consigo mesma. Fui cruel porque achava que ser forte significava destruir os outros. Fernanda sentiu um aperto no peito. Ela sabia o que aquilo significava. Maria não era mais a mulher que tentou humilhá-la. Ela era apenas uma mulher se desarmando pela primeira vez. E isso mudava tudo. Os ex-colegas se aproximaram lentamente, ouvindo tudo em silêncio. Agora, eles viam Maria de uma forma diferente. Não como a mulher inabalável, mas como alguém tão frágil quanto qualquer um deles. E isso era mais forte do que qualquer humilhação. O jantar estava terminando. Os pratos vazios, as taças pela metade, as cadeiras ligeiramente afastadas. Mas ninguém parecia realmente pronto para ir embora. O ar no restaurante ainda estava carregado. As conversas tinham perdido a naturalidade. Sorrisos forçados, palavras ditas apenas por obrigação social. Fernanda se levantou lentamente e sem que dissesse uma palavra. Maria também se levantou. Seus movimentos foram quase instintivos, como se algo dentro dela a puxasse. Nenhuma das duas olhou para a outra de imediato, mas sabiam que aquele momento precisava acontecer. Elas caminharam. Passaram pelas mesas elegantemente arrumadas, pelos clientes distraídos que não faziam ideia do que estava acontecendo ali. E então chegaram à área mais reservada do restaurante. Ali, onde as luzes eram mais suaves, onde o barulho da cidade era abafado, havia apenas o silêncio. Um silêncio pesado, cheio de tudo o que nunca foi dito. Maria parou primeiro. Ficou ali, de costas para Fernanda por um momento, como se estivesse tentando se recompor. Mas não havia mais fachada para sustentar. Ela estava perturbada. E agora não conseguia mais esconder. Fernanda esperou, sem impaciência, sem expectativas, porque pela primeira vez esse momento não era sobre ela. Era sobre Maria, sobre o que ela escolheria fazer agora. Maria inspirou fundo, mas sua respiração não era estável. Então ela quebrou o silêncio. Você acha que venceu, não é? A voz dela ainda tentava carregar veneno, mas era tarde demais para isso. Ela não estava mais convencendo ninguém, nem a si mesma. Você acha que me derrotou, que me expôs? Ela balançou a cabeça, rindo com amargura, mas seus olhos denunciavam o contrário. Mas você não entende, Fernanda. Ela finalmente virou-se para encará-la. O olhar era de alguém perdido. Você não entende o quanto você ainda não sabe sobre o que eu sou. Fernanda não respondeu imediatamente. Ela não precisava, porque ela já sabia o que Maria realmente queria dizer. Então, com uma calma desconcertante, respondeu: Maria, não é uma competição. A voz dela foi suave, mas firme. Definitiva, você não precisa continuar nesse papel. Maria piscou. O corpo tensionou levemente, como se sua mente lutasse contra aquelas palavras. Mas o impacto já havia sido sentido. Fernanda continuou. Você não precisa mais ser a pessoa que tenta provar que é melhor. Ela deu um pequeno passo à frente. Maria sentiu a presença dela mais próxima, mas não recuou. Ou mais forte, ou mais bem-sucedida do que todo mundo ao seu redor. Maria olhou para o chão, como se tentasse fugir da verdade que estava diante dela, mas não havia mais para onde fugir. O que Fernanda disse em seguida foi o golpe final. Não há mais ninguém para você impressionar, Maria. A frase atingiu como um soco invisível. O rosto dela mudou imediatamente. Não havia mais espaço para fingimentos. Maria finalmente cedeu. Eu não sei o que fazer com tudo isso. A voz dela quebrou na última palavra. Maria não segurou mais a fachada. Não mais. Eu tentei. Os olhos dela brilharam de um jeito diferente agora. Não de arrogância, mas de pura exaustão emocional. Eu tentei ser a mulher que todos esperavam.
Ela soltou uma risada amarga, mas havia dor nela. Eu pensei que se fosse perfeita, se tivesse tudo o que todos queriam, eu seria feliz. O olhar dela buscou o de Fernanda. Pela primeira vez, sem raiva, sem desafio, apenas desespero. Mas não é assim, Fernanda. As palavras vacilaram. Eu não sei mais quem eu sou. Fernanda sentiu o peso daquelas palavras e então percebeu algo. A mulher que estava diante dela agora era exatamente quem ela foi um dia, alguém preso em uma prisão invisível, e a única pessoa que poderia libertar Maria dessa prisão era ela mesma. Você não precisa ser perfeita, Maria. A voz de Fernanda não carregava superioridade, carregava empatia. Nenhum de nós precisa. Maria tentou desviar o olhar, mas Fernanda não permitiu. O que você acha que está perdendo ao tentar ser essa imagem inatingível? Ela fez uma pausa, deixando as palavras atingirem Maria profundamente. É exatamente o que você precisa para ser feliz. Maria engoliu em seco. Ela queria falar algo, mas não conseguia, porque Fernanda estava certa, ela sempre esteve. O silêncio não era mais de tensão, agora era de entendimento. Finalmente, Fernanda e Maria estavam no mesmo lugar, e Maria percebeu isso. Eu não sei se posso mudar isso, Fernanda. Sua voz era baixa, mas carregada de um medo real. Eu não sei se consigo ser quem você acha que sou. Ela respirou fundo. Mas talvez eu possa tentar. Ela mordeu o lábio, hesitante. Não para você, mas para mim mesma. Fernanda sorriu suavemente. Ela já sabia a resposta. E finalmente Maria também sabia. Maria permaneceu em silêncio por alguns segundos, a luta interna estampada em seu rosto. Ela queria se desculpar, queria se libertar da culpa que a corroía, mas não conseguia encontrar as palavras. O orgulho a impedia de dar o braço a torcer, de admitir suas falhas de forma tão crua. Ela olhou para Fernanda, os olhos marejados, mas não conseguiu dizer o que estava em seu coração. Fernanda, por outro lado, percebeu o conflito de Maria. Não havia mais necessidade de palavras. O passado, as ofensas, as humilhações, tudo isso já estava atrás dela. Ela não precisava de um pedido de desculpas. Não mais. Maria, Fernanda disse suavemente, sua voz tranquila, mas firme. Eu não preciso que você me peça desculpas. O que eu precisei, o que eu realmente precisei, era me libertar de tudo o que você me fez carregar. Não era sobre o que você fez ou deixou de fazer. Era sobre o que eu precisava me curar dentro de mim. Maria olhou para ela, ainda resistindo, como se as palavras de Fernanda não pudessem ser tão simples. Mas, e o que eu fiz? Eu fui horrível com você. Como você consegue? Maria parou, tentando encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo em seu coração. Eu não entendo. Como você consegue me perdoar assim? Fernanda deu um passo para frente, sem pressa, como se estivesse se afastando de uma dor antiga. Perdoar não é sobre esquecer, Maria. Não é sobre o que você fez, mas sobre o que eu escolho carregar. Eu não vou carregar mais essa dor. Eu me libertei, e o perdão não está nas palavras, mas nas atitudes. E eu já tomei a minha decisão. Não é uma competição. Não é uma vitória minha sobre você. O que aconteceu entre nós ficou no passado. Eu já não sou mais aquela garota. Maria engoliu em seco. As palavras de Fernanda estavam lentamente, mas com força, desmoronando todas as defesas que ela ainda tentava erguer. Eu nunca soube que você estava passando por tudo isso, Maria murmurou, mais para si mesma do que para Fernanda. Ela sentiu uma dor profunda em perceber o que havia feito, mas ao mesmo tempo, uma clareza que ela nunca tinha tido antes. Você não precisa saber tudo, Maria. Não agora, Fernanda respondeu. Eu já deixei o passado para trás. O perdão não precisa ser verbalizado, porque eu já fiz as pazes com tudo isso. Agora o que importa é o que eu sou daqui para frente. A sala em volta delas parecia ter desaparecido. As palavras de Fernanda estavam marcando o ponto de inflexão para ambas. Maria, ainda sem entender completamente,
Sentia o peso das revelações, mas também o alívio de ver que a verdadeira libertação não vinha das desculpas, mas de entender que o passado não definia quem ela era. Eu não vou pedir desculpas, porque não é isso que você precisa. Você já me perdoou, e isso é mais do que eu jamais imaginei que merecesse. Maria disse finalmente, a voz cheia de vulnerabilidade. Fernanda sorriu suavemente, sentindo que aquela conversa, embora dolorosa, havia sido necessária para que ambas seguissem em frente. O perdão, como ela soubera desde o início, não viria nas palavras, mas na libertação de cada uma delas, de maneira silenciosa, com um entendimento mútuo do que realmente importava. Seguir em frente, sem mais rancor. A conversa entre Fernanda e Maria parecia ter chegado a um ponto de equilíbrio, mas ao mesmo tempo, algo ainda pairava no ar, como uma última questão não resolvida. O peso das palavras de Fernanda, as pequenas verdades que Maria agora reconhecia em si mesma, haviam deixado um vazio. Era claro que a fachada que Maria vinha sustentando por tanto tempo estava começando a desmoronar, mas ainda faltava algo. Algo que Maria não havia dito, mas que Fernanda começava a intuir. Foi então que, enquanto o silêncio se estendia entre elas, Maria deu um passo inesperado, um movimento que rompeu a calma com a sinceridade que Fernanda nunca esperou ouvir. Eu nunca te disse isso, Fernanda, começou Maria, sua voz mais baixa do que o normal, uma mistura de vergonha e cansaço. Mas eu sempre tive inveja de você. Fernanda, surpresa, ergueu uma sobrancelha, mas manteve a postura tranquila. Não havia raiva em sua expressão, apenas uma calma que a fazia ainda mais imponente. Maria, percebendo o olhar atento de Fernanda, continuou. Não era por sua aparência, nem por aquilo que você tinha, como todos poderiam pensar. Não era nada disso. Maria hesitou, quase como se tivesse medo de admitir o que estava prestes a dizer. Eu tinha inveja da sua coragem, da forma como você sempre conseguiu ser você mesma, mesmo quando todos te ridicularizavam. Você sempre foi tão autêntica, Fernanda, e eu nunca soube ser assim. Fernanda ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras com mais intensidade do que ela imaginava. A confissão de Maria não era o que ela esperava, mas de alguma forma fazia todo o sentido. Maria sempre fora a perfeita, a que parecia ter tudo sob controle, mas no fundo ela também estava presa pelo medo de mostrar quem realmente era. Maria olhou para o chão, visivelmente constrangida, como se estivesse tirando um peso do peito. Eu passei tanto tempo tentando ser alguém que não era. Eu sabia que as pessoas esperavam isso de mim. E então, quando você começou a se destacar, com essa confiança toda, eu não conseguia lidar com isso. Eu sentia que, de alguma forma, isso me fazia parecer fraca. Ela deu uma pequena risada amarga, como se a ironia de sua própria dor fosse impossível de ignorar. Eu sabia que você não tinha medo de ser quem era, mas eu tinha um medo terrível de ser vista como vulnerável. E isso me fez ser cruel com você, Fernanda. O silêncio entre as duas se intensificou, mas ao invés de ser desconfortável, parecia mais um espaço de entendimento. Maria havia quebrado o último resquício de sua armadura. Agora, a mulher que sempre controlava a narrativa, que manipulava as situações, estava diante de Fernanda sem mais forças para se esconder. Eu sempre me escondi atrás dessa fachada de perfeição. Maria continuou, agora com mais honestidade do que nunca. E quando vi você, com sua capacidade de ser verdadeira, de se manter firme, mesmo com todo o sofrimento que carregava, isso me fez pensar que talvez eu fosse fraca por não conseguir fazer o mesmo. Ela riu mais uma vez, dessa vez sem amargura, apenas uma risada que parecia um alívio. Eu te critiquei porque você tinha o que eu mais queria, coragem. Fernanda observou Maria em silêncio, sem pressa de falar. A revelação de Maria foi profunda, mais do que qualquer tentativa de vingança ou de fazer com que ela se sentisse inferior.
Foi uma janela aberta para as inseguranças que Maria havia escondido por tanto tempo. E de alguma forma, Fernanda não sentia mais raiva ou ódio. Ela apenas sentia compaixão. Maria... Fernanda finalmente falou, sua voz suave, mas com uma força que tocava fundo. Você nunca precisou esconder quem você é. Ninguém precisa de uma máscara. Você tem algo que sempre quis, a possibilidade de ser autêntica, verdadeira com quem você realmente é. Eu nunca te julguei por isso. Pelo contrário, eu admirei sua força, mas não no sentido de ser perfeita. Eu admirava a força que você tinha para enfrentar o que fosse preciso. Talvez você só não soubesse que a verdadeira força vem da vulnerabilidade. Maria olhou para Fernanda com os olhos marejados. E pela primeira vez, não havia vergonha em sua expressão, mas algo mais profundo, uma aceitação de si mesma. Eu não sabia disso, Fernanda. Não sabia que a vulnerabilidade poderia ser a minha maior força. Ela suspirou quase aliviada. Agora talvez eu tenha finalmente entendido. Essa revelação não apenas mudou Maria, mas também mudou a forma como Fernanda a via. A vilã que ela havia sido em sua vida já não existia mais. O que restava era uma mulher que, embora ainda insegura e cheia de dúvidas, estava começando a enxergar quem ela realmente era. O público, ainda sem saber das palavras trocadas, começou a ver algo diferente. O confronto entre Fernanda e Maria, que começou como uma batalha de egos, agora se transformava em um momento de revelação profunda. E talvez essa transformação fosse mais impactante do que qualquer vitória de um lado ou outro. Maria finalmente estava se despindo da última camada daquilo que a fazia acreditar em sua própria fragilidade. E Fernanda, sem querer, havia ajudado a abrir os olhos dela para isso. Uma nova Maria começava a surgir, uma Maria verdadeira sem mais máscaras. Os dias seguintes ao encontro no restaurante foram estranhamente silenciosos para Maria. Embora ela tivesse tentado continuar com sua rotina, algo dentro dela havia mudado. Ela não conseguia mais ignorar as palavras de Fernanda, aquelas que haviam penetrado na espessa camada de defesa que ela construíra ao longo dos anos. Maria passava longos momentos em silêncio, contemplando tudo o que havia acontecido. A vida que ela tanto se orgulhava, o casamento perfeito, o trabalho de sucesso, as viagens luxuosas, agora parecia vazia, como uma casa bem decorada, mas sem alma. Por anos, ela havia se preocupado apenas em mostrar aos outros uma imagem que não correspondia à sua verdadeira realidade. E finalmente ela estava vendo isso de maneira clara. Os sorrisos forçados, as mentiras que disfarçavam a infelicidade, os ataques a Fernanda. Tudo isso fazia parte de um esforço desesperado para não enfrentar o que realmente a incomodava, o medo de ser vulnerável, de se mostrar imperfeita. Maria acordou em um sábado de manhã, depois de uma noite mal dormida, sem saber o que esperar da vida. Ela havia evitado pensar sobre o encontro com Fernanda, mas as lembranças de suas palavras insistiam em retornar, como uma melodia suave que não a deixava em paz. Sentada no sofá de sua casa, Maria pegou o telefone e olhou para as fotos que tinha compartilhado nas redes sociais nos últimos meses, sempre sorrindo, sempre feliz. Mas agora, aqueles sorrisos pareciam forçados, como se ela estivesse tentando convencer a todos, inclusive a si mesma, de que tudo estava perfeito. Ela pensou em tudo o que Fernanda havia dito sobre autenticidade, sobre se libertar do que os outros pensam. As palavras de Fernanda, que antes a haviam incomodado tanto, agora começavam a fazer sentido. Maria se deu conta de que, por todo esse tempo, havia tentado viver de acordo com as expectativas dos outros, com os padrões de perfeição que a sociedade impunha. Ela não estava buscando sua felicidade, estava apenas tentando manter a fachada de sucesso. Isso, mais do que qualquer coisa, a havia aprisionado. Foi então que Maria sentiu uma mudança sutil, mas poderosa. Ela sabia que não poderia mudar tudo de uma vez,
Mas a simples percepção de sua própria prisão era o primeiro passo para a transformação. Ela não precisava mais viver para os outros. Precisava, finalmente, viver para si mesma. Com um suspiro profundo, Maria levantou-se do sofá e caminhou até o espelho. Olhou-se por um momento, observando cada linha do seu rosto, cada nuance que antes escondia sob o peso de sua máscara. Ela não era perfeita, nunca foi. Mas pela primeira vez, Maria se viu como realmente era, sem as defesas, sem a necessidade de agradar a ninguém. Ela viu a mulher que estava ali, com suas inseguranças, mas também com uma força silenciosa que nunca havia reconhecido. Maria sorriu para si mesma, um sorriso mais genuíno do que qualquer um que ela tivesse dado nos últimos anos. Ela não precisava mais esconder sua vulnerabilidade. Ela não precisava mais viver para agradar aos outros. A transformação tinha começado. Ela ainda tinha muito a percorrer, muitos obstáculos a enfrentar. Mas algo dentro de Maria estava diferente agora. Ela estava finalmente pronta para ser ela mesma, sem mais pretensões, sem mais mentiras. O processo seria difícil, mas Maria sabia que já havia dado o primeiro passo em direção à verdadeira felicidade. E isso era tudo o que realmente importava. O arco de redenção que começava ali, na solidão de sua casa, era só o início de uma jornada que Maria, pela primeira vez, estava disposta a enfrentar. Os dias após o reencontro começaram a trazer consigo um efeito inesperado. O que no início parecia ser um simples jantar entre ex-colegas de escola tornou-se um divisor de águas para todos os presentes. A tensão que havia sido criada na mesa não desapareceu com a última taça de vinho. Pelo contrário, ela continuou a reverberar, como ondas em um lago calmo que, embora quieto por fora, escondia um turbilhão interno. Para alguns, o impacto da conversa de Fernanda e Maria os fez questionar suas próprias atitudes. Como Ricardo, que embora sempre tivesse sido mais observador, se viu confrontado com a verdade que Fernanda havia plantado. Ele não podia mais ignorar o quanto ele próprio havia sido insensível durante os anos de escola. Lembrava-se de ter rido das piadas cruéis feitas a Fernanda, de ter se juntado ao grupo quando, na verdade, deveria ter ficado ao lado dela. Ele se sentia pequeno diante da sua própria história e da maneira como tratar alguém que nunca mereceu ser vítima de tanto escárnio. No entanto, apesar do desconforto que sentiam, alguns ex-colegas começaram a olhar para Fernanda de maneira diferente. Eles viam nela uma força que antes não compreendiam, e isso gerava um desejo de reconexão. Um desses ex-colegas foi Isabela. Ela se aproximou de Fernanda nos dias seguintes ao encontro, talvez por um impulso de tentar consertar algo que ela sabia que nunca poderia ser completamente reparado. Fernanda, eu queria me desculpar, começou Isabela, quando a encontrou no café, horas após o reencontro. Ela parecia nervosa, uma combinação de arrependimento e um desejo genuíno de corrigir os erros do passado. Se eu soubesse de tudo o que você passou, eu teria agido diferente. Eu realmente sinto muito. Fernanda, embora tocada, sabia que não precisava de desculpas vazias. Ela havia se libertado do peso das ofensas de outros e sabia que nem todos poderiam entender a magnitude da dor que ela carregava. No entanto, a sinceridade de Isabela tocou-a de alguma forma. Não se trata de desculpas, Isabela. Se eu fosse esperar por elas, ainda estaria presa ao meu passado. O que importa é o que fazemos com o presente, com o agora. E se você está realmente disposta a mudar, então isso já é um começo. Isabela assentiu, mas o arrependimento estava estampado em seu rosto. Não apenas pelo que fizera a Fernanda, mas também pelas próprias decisões que a haviam levado a ser parte do grupo que zombava, em vez de defender. Ela queria se redimir, mas a caminhada para isso não seria fácil, e ela sabia disso. Entretanto, nem todos reagiram da mesma forma. Para muitos, o encontro tinha mexido em algo que eles preferiam ignorar: suas próprias culpas.
Aqueles que haviam feito parte das piadas e humilhações de Fernanda começaram a se afastar, incapazes de olhar para ela com o mesmo olhar de antes. Era como se a culpa os tivesse envergonhado de tal forma que se tornaram incapazes de sustentar suas próprias máscaras de indiferença. Carla, uma das amigas mais próximas de Maria e que sempre havia defendido as atitudes do grupo, foi um dos exemplos mais claros disso. Embora não tenha feito ataques diretos a Fernanda, ela se sentia mal por não ter feito mais para defender a amiga de infância. O peso das suas escolhas não a deixava descansar. Eu deveria ter feito mais, pensava ela consigo mesma, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, distante do grupo. A verdade era que Carla não conseguia mais conviver com a ideia de ter sido cúmplice do sofrimento de Fernanda, mesmo que indiretamente. Os ex-colegas, que antes pareciam seguros e imunes a qualquer crítica, começaram a questionar a si mesmos. Eles eram os bem-sucedidos, os que estavam acima de qualquer crítica. Mas com a revelação de Fernanda e o choque que isso causou, muitos começaram a se questionar. Eu fui tão cruel quanto imaginei? Essa reflexão começou a moldar suas vidas de maneiras pequenas, mas significativas. Alguns tentavam reconectar-se com Fernanda como uma forma de buscar redenção, enquanto outros, incapazes de lidar com suas próprias falhas, se afastaram ainda mais. Fernanda observava tudo isso com um misto de empatia e compreensão. Ela sabia que a mudança nem sempre acontece de uma vez, e que muitas vezes as pessoas precisam enfrentar seus próprios demônios antes de realmente se transformar. Não estava mais focada em tentar salvar os outros. Seu foco agora era nela mesma, na sua própria paz. Enquanto isso, Maria também começava a se afastar do grupo sem querer mais ser parte daquelas dinâmicas. Ela não queria mais viver com base na aparência. O desejo de uma vida genuína, sem falsidades, estava crescendo dentro dela. A transformação que ela começara não seria fácil, mas ela sabia que não poderia voltar atrás. A mudança não ocorria apenas dentro de Maria, mas também em outros, que ao observarem a coragem de Fernanda e sua atitude em relação ao passado, começaram a reavaliar suas próprias escolhas. Essa reflexão profunda não acontecia de forma rápida nem simples, mas começava a mexer com as pessoas ao seu redor. A verdade é que o reencontro não teve apenas o efeito de expor a Fernanda, mas também revelou as falhas daqueles que pensavam estar imunes às críticas. E aos poucos, isso começava a criar fissuras em suas próprias vidas, levando-os a refletir sobre os próprios comportamentos e sobre o que realmente importava. Fernanda saiu do jantar com a sensação de que algo profundo havia mudado dentro dela. O peso do passado, que a acompanhava há tantos anos, finalmente havia se dissipado. Não se tratava apenas da resolução com Maria ou das conversas com os ex-colegas, mas de algo mais pessoal. Ela sentia pela primeira vez que havia fechado um ciclo. E aquele ciclo não envolvia a necessidade de provar algo a ninguém. Ele dizia respeito a ela mesma. Caminhando pelas ruas tranquilas daquela noite, Fernanda sentiu o vento frio tocar seu rosto, uma sensação de renovação a envolvendo por completo. Sua vida, antes tomada por inseguranças e o peso do julgamento alheio, agora parecia ser sua para escrever. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas pela primeira vez ela sentia uma verdadeira liberdade. Não dependia mais da aprovação de ninguém para se sentir completa. Nos dias que se seguiram ao jantar, Fernanda mergulhou com ainda mais dedicação em sua vida profissional. Sua startup, que sempre fora uma paixão que carregava no peito, agora tomava uma proporção nova. Ela começou a ser reconhecida não apenas pelos resultados que gerava, mas pela forma como compartilhava sua história. As pessoas se conectavam com ela não porque ela era uma empresária de sucesso, mas porque ela mostrava suas vulnerabilidades, suas falhas e como superou tudo o que um dia parecia impossível.
Em uma reunião importante com investidores, Fernanda compartilhou pela primeira vez publicamente sua história de superação. Não a história editada que todos esperavam ouvir, mas a verdadeira. Ela falou sobre o alcoolismo de seu pai, sobre como se sentia invisível durante os anos de escola, sobre como as piadas, o bullying, quase a destruíram. Mas também falou sobre o que aprendeu, sobre a coragem que encontrou em si mesma, sobre como escolheu transformar o sofrimento em força. O impacto foi imediato. Não apenas os investidores ficaram impressionados com sua autenticidade e com a forma como ela conseguira construir uma empresa sólida a partir de suas experiências, mas muitas outras pessoas começaram a se aproximar dela, oferecendo apoio e reconhecimento. As palavras de Fernanda tocaram profundamente aqueles que estavam cansados de seguir padrões e de esconder suas próprias histórias por trás de fachadas de perfeição. Em pouco tempo, Fernanda passou a ser convidada para palestras, eventos e entrevistas. Ela não era mais apenas uma empresária de sucesso. Ela era agora uma figura inspiradora. Alguém que poderia falar sobre superação e autenticidade com uma visão genuína. E de alguma forma, ela sabia que isso estava apenas começando. Ela começava a perceber o poder de sua própria voz e a entender que, ao ser verdadeira consigo mesma, ela estava impactando a vida de outras pessoas de maneiras que nem imaginava. Em sua vida pessoal, Fernanda também estava vendo uma transformação. Paulo, seu marido, foi uma das maiores fontes de apoio durante todo o processo. Juntos, eles continuavam a construir uma vida em que ambos se sentiam livres para ser quem eram. O casamento, agora mais fortalecido do que nunca, se tornou uma parceria baseada em confiança e compreensão mútua. Eles compartilhavam risos, desafios e a certeza de que, independentemente do que viesse a acontecer, enfrentariam tudo juntos. Fernanda, mais leve e plena, começava a perceber que o verdadeiro sucesso não estava em conquistar o mundo ou provar algo aos outros. Estava em ser quem ela realmente era, sem medo, sem máscaras e sem precisar da aprovação de ninguém. A verdadeira vitória era a liberdade de ser autêntica, de não carregar mais o peso do passado e de caminhar com confiança em direção ao futuro. Ela olhou para frente, com a certeza de que o caminho à sua frente seria diferente, mas agora sabia exatamente quem era e o que era capaz de alcançar. O futuro era seu para construir, e ela não tinha mais nada a provar. Algumas semanas se passaram desde o reencontro no restaurante, e a vida de Fernanda seguiu seu curso, com mais fluidez e confiança a cada dia. Ela se dedicava cada vez mais à sua empresa, à sua vida pessoal e àquilo que realmente a fazia feliz. Mas por mais que tentasse seguir em frente, havia algo que ainda a fazia hesitar em sua rotina diária. Não era uma preocupação, mas uma expectativa silenciosa. Algo dizia a Fernanda que ainda havia uma última etapa, algo pendente em sua jornada. Foi em uma tarde calma de sexta-feira que o telefone de Fernanda tocou. Ela olhou para a tela e viu o nome de Maria. Seu coração deu um salto. Era a última coisa que ela esperava, depois de tudo o que havia acontecido entre elas. Maria não era mais parte de sua vida, ou pelo menos Fernanda não imaginava que seria. Mas algo na conversa da noite anterior, no olhar de Maria, lhe dizia que ela ainda não tinha terminado sua própria jornada. Maria, por outro lado, havia mudado. Não havia mais arrogância em sua voz, não havia mais as palavras cortantes, os olhares de superioridade. Quando Fernanda atendeu, foi como se a própria Maria estivesse tentando se libertar de um peso que a havia sufocado por tanto tempo. "Fernanda", começou Maria, sua voz calma e hesitante, como se estivesse quebrando uma barreira interna. "Eu sei que pode parecer estranho, mas eu preciso falar com você. Eu preciso de sua ajuda." Fernanda ficou em silêncio por um momento, sem saber o que dizer.
A Maria que ela conhecia jamais pediria ajuda, mas algo na maneira como Maria se expressava, algo genuíno em sua vulnerabilidade, fez com que Fernanda soubesse que este momento era mais do que uma simples conversa. Eu não sei por onde começar, Maria continuou, sua voz mais suave agora. Eu preciso mudar. Eu preciso começar de novo, de verdade. Eu sei que não posso continuar vivendo como tenho vivido, atrás de uma fachada que não é minha. E mais do que tudo, eu preciso ser honesta comigo mesma. Sei que, de algum jeito, você entendeu isso antes de mim. Você me mostrou sem querer o que significa ser verdadeira com quem você é. Fernanda sentiu o peso das palavras de Maria e, pela primeira vez, não foi uma sensação de vingança ou raiva que surgiu, mas um profundo entendimento de que a transformação de Maria estava apenas começando. Ela sabia que ninguém mudaria por ela. Maria precisaria percorrer o próprio caminho, e só agora começava a ver a necessidade dessa mudança. Eu sei que você tem suas próprias batalhas, Maria, disse Fernanda com calma, mas mudar é algo que exige coragem. E eu vejo que você finalmente está disposta a dar esse passo. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Eu posso te ajudar, mas só você pode fazer o trabalho de se encontrar novamente. Maria ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Fernanda. Quando ela finalmente falou, havia uma leveza em sua voz, como se pela primeira vez ela sentisse que poderia ser mais do que a pessoa que tinha tentado ser durante todos aqueles anos. Eu entendo, Fernanda. Não sei se sou capaz de fazer isso sozinha, mas eu preciso tentar. E não sei se já é tarde demais, mas eu quero mudar, quero ser quem eu realmente sou, sem medo de ser vulnerável. Fernanda sorriu suavemente, um sorriso de compreensão. A coragem não está em não ter medo, Maria, está em enfrentá-lo, e eu estarei aqui, mas a caminhada é sua. Quando a ligação terminou, Fernanda sentiu uma sensação de paz interior. Ela sabia que Maria ainda teria muito a enfrentar, mas esse pedido de ajuda, esse momento de humildade, era o primeiro passo em direção à sua própria transformação. Era a prova de que, com coragem e vontade, todos podiam mudar, mesmo aqueles que pareciam mais distantes da verdadeira mudança. Maria estava começando, e Fernanda sabia que essa jornada seria uma das mais difíceis que ela já enfrentaria. Mas, ao mesmo tempo, ela também sabia que, ao dar esse passo, Maria estava finalmente liberando a pessoa que sempre poderia ser. Fernanda estava sentada em seu escritório, observando o pôr do sol tingir a cidade com tons dourados e alaranjados. O horizonte parecia infinito, e pela primeira vez ela se sentia assim também. Livre. O mundo ainda era o mesmo, mas ela não era. Seus pensamentos a levaram de volta àquela noite do reencontro. O nervosismo, os olhares julgadores, a tensão palpável no ar. Mas agora, ao revisitar aquele momento, não havia mais dor, não havia mais medo, apenas paz. Fernanda sorriu para si mesma, sentindo um alívio profundo. Ela venceu. Não porque humilhou alguém, mas porque não precisava mais de vingança. Ela havia se libertado, não porque provou algo para Maria, mas porque não precisava mais provar nada para ninguém. Não porque superou seus traumas através do confronto, mas porque parou de carregar o passado como uma corrente. E isso era o maior triunfo de todos. Nos últimos meses, Fernanda percebeu algo. Ela não precisava ser aceita. Ela não precisava ser validada. Ela apenas precisava ser verdadeira consigo mesma. E agora, ela era Maria. Seu nome veio como um eco em seus pensamentos. O que teria acontecido com ela? Fernanda sabia que Maria ainda estava no processo de transformação, mas algo dentro dela dizia que aquela conversa não havia sido em vão. Maria tinha procurado Fernanda, não para se rebaixar, mas para se reconstruir. E Fernanda percebeu que, de alguma forma, ela havia ajudado Maria a enxergar algo que nunca viu antes, que a verdadeira mudança não vem do status, do poder ou da superioridade. Vem da coragem de se olhar no espelho e se encarar de verdade, sem máscaras, sem mentiras.
O som do telefone vibrando interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de Paulo. Já está vindo para casa, amor? O jantar está pronto. Ela sorriu suavemente, sentindo uma tranquilidade que há anos não experimentava. Sua vida finalmente estava no lugar certo, porque ela havia parado de olhar para trás. E agora só existia o futuro. Ela se levantou, observando a cidade uma última vez. O sol já quase desaparecia no horizonte, mas deixava um brilho dourado no céu. Um lembrete de que o dia havia acabado. Mas o amanhã ainda estava por vir. Fernanda respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e então soltou um último pensamento. Eu venci. E a vingança mais doce foi nunca ter precisado de vingança. Então, o que achou dessa história emocionante? Conta pra gente sua opinião nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. E de que cidade você assistiu? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para dar aquele apoio e se inscrever no nosso canal. Nos vemos na próxima.